Fábio, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho de como essa vitória de um placar elástico, né, 4-0, pode ajudar na preparação, principalmente focado na Libertadores, que acontece já na semana que vem, essa estreia da fase de grupos e jogando em casa. Ajuda por uma questão de convicção também dos atletas em relação ao que foi trabalhado nesse curto período pós-data FIFA, né? Dentro da data FIFA, na realidade, a gente teve alguns treinos, a gente conseguiu ter um pouco de tempo, um espaço um pouco maior para treinar. Então acho importante essa questão também da confiança relacionada aos jogadores. Era importantíssimo ter um resultado bom para que a gente tivesse tranquilidade agora para montar a melhor estratégia para domingo e para o jogo de quarta-feira, nossa estreia na Libertadores. Não está ganho ainda o jogo, então a gente tem que ficar muito claro em relação a isso. Tem que valorizar muito a equipe do Boa Vista, que tem alguns atletas aí que são atletas que já jogaram em clubes grandes, mas para nós foi fundamental essa questão do resultado para nos dar essa tranquilidade também, para que a gente possa montar as melhores estratégias para os 2 próximos jogos que nós vamos ter domingo e quarta-feira. Fábio, dentro dessa tranquilidade, a gente pode considerar que no domingo vai ser mais ou menos parecido. A gente viu hoje alguns titulares, outros jogadores que oscilam, né, entre a titularidade e a reserva, alguns que são reservas, dentro desse planejamento, pensando no jogo da Libertadores com o Júnior, no Newton Santos. Tudo depende do contexto. A gente está com um grupo muito qualificado, tem ótimos jogadores, tem jogadores que ainda estão retornando, ainda num processo também de departamento médico, então a ideia que a gente tem dentro do processo é dar uma manutenção em relação à condição de minutagem dos atletas. A gente tem conseguido fazer isso bem entre Taça Rio e Libertadores, mas vamos planejar com calma, vamos planejar com consciência também qual que vai ser o próximo passo para o jogo de domingo. A gente tem o treino de manhã ainda, tem o treino de quinta-feira, sexta, sábado, para poder organizar melhor as ideias. A gente já tinha um plano já pré-estabelecido, mas vamos deixar para a gente poder organizar isso com calma amanhã, para que a gente tenha treinamento amanhã no período da tarde. Esses jogadores que estão voltando de lesão são preparados para a Libertadores? É mais ou menos assim que vocês pensam? Vamos lá. A gente tem o retorno de atletas, a gente tem que tomar um certo cuidado também em relação a retornos de forma muito rápida, para que a gente não perca esse jogador, que já ficou algum determinado tempo dentro da condição clínica do departamento médico. Então, como eu falei anteriormente, a gente está preparando os atletas para que eles estejam nas melhores condições. Quando os atletas estiverem nas melhores condições, começa-se a ter minutagem. Acho que esse é o grande foco, o grande objetivo. A gente teve a integração de alguns atletas essa semana. A data FIFA para nós foi muito boa, esses dias que a gente teve de folga também, para poder zerar cargas de atletas que vinham jogando. A gente tem hoje, dentro de uma temporada, um número mais alto que muitas equipes do futebol brasileiro de jogos, por causa da pré-Libertadores, a gente tem 4 jogos a mais. Então são jogos que a gente teve que exigir, né, principalmente os jogos do Red Bull, a gente teve que exigir muito dos atletas. Então a ideia é a gente ter todos em condições para fazer as melhores coisas para quarta-feira, respeitando esses critérios em relação à parte física e à parte do retorno do departamento médico deles. Queria te perguntar em relação ao Júnior Santos. Ele é um jogador muito veloz, ele tem uma característica de bater com a perna esquerda, de puxar para dentro, finalizar, que é difícil até a gente, né, observar hoje no futebol. E até então ele parecia ser um pouco assim mais afobado para concluir. Hoje ele é um jogador que ele está muito à vontade, muito confiante e rendendo de forma espetacular nesse início de temporada, né? Queria que você falasse como é que é no dia a dia, o conselho que ele tem escutado para aprimorar e o futebol que ele está desempenhando hoje, que é fantástico pelo Botafogo. Tem algumas coisas que são muito pessoais e são das pessoas, né, dos indivíduos. O Júnior Santos é um cara acima da média, é um cara que tem ele escuta as informações, ele absorve as informações. É um cara que está sempre ali querendo melhorar, querendo evoluir. Então, quando os atletas tem vários desse grupo que pensam dessa forma, começa um processo de evolução natural. Mas, de novo, depende muito do atleta. O que o atleta vai receber de feedback vai aproveitar isso. O Júnior tem aproveitado os feedbacks, tem vivido um momento muito bom. E isso faz parte do trabalho dele. É um cara assim que está um momento muito bom, como eu falei anteriormente. Mas, de novo, depende muito do atleta, de quanto o atleta vai absorver essas informações. E não só ele, tem outros atletas também que tem tido um crescimento legal, um crescimento bem interessante. Eu acho que é isso mais importante, enquanto o atleta está apto a receber informações. E o Júnior Santos é um cara que está apto a receber informações todos os dias. Sobre a questão a busca do Botafogo por um treinador. Todo dia a gente vê uma notícia falando que aconteceram reuniões, o Botafogo está próximo de anunciar, tem alguns nomes ventilados. Como é que é para você e com os jogadores no dia a dia? Todo dia uma notícia sobre treinadores, a gente sabe, o Botafogo não confirmando, você continua interino até chegar um treinador. Mas como é para você esse dia a dia com os jogadores, poder trabalhar? Isso não parece ter afetado os jogadores em nada, em nenhum momento.
não olho Instagram, não olho redes sociais faz 15 dias, tá? Para não gerar também, às vezes, comentários, tal, etc. Eu sou funcionário do Botafogo, tenho trabalhado dessa forma, dentro do processo de construção e preparação para caso o Botafogo opte em trazer alguém. Então, assim, isso e é um comentário que eu faço para os atletas, eu falo assim para os atletas, enquanto eu estiver à frente, nós vamos trabalhar dessa forma, vamos trabalhar desse jeito, vamos pensar dessa forma. Então é isso que eu tenho passado para eles e os atletas compraram isso. Então quando se tem esse feedback, essa via de duas mãos bem organizada e bem trabalhada, a gente vai dando continuidade aos processos, continuidade aos trabalhos, né? E a gente depende muito também do staff nosso. Então um staff muito bom, que consegue, dentro desse processo também, organizar o que a gente precisa dentro da parte de campo. Então isso tem dado muito suporte para que a gente consiga executar as coisas das melhores formas possível. Como eu falei, não tenho visto redes sociais faz 15 dias, falei em entrevista anterior, porque a rede social às vezes, né, você sabe melhor do que eu disso, elas podem poluir um pouco a mente nossa. Eu estou trabalhando dia a dia, semana a semana e focando muito no Botafogo, o que o Botafogo precisa hoje. Então esse eu acho que é o processo principal, tá? Então essas questões aí de, cara, se vier, ótimo, a gente vai estar aqui para ajudar, a gente vai estar aqui para trabalhar junto. Se o Botafogo optar em fixar ou, cara, é a opção do clube. Então acho que isso deixa muito claro para todos. A opção hoje e a determinação é do clube. O John é um cara acima da média, um cara que tem um raciocínio, um pensamento muito à frente de muitos gestores com quais a gente teve a oportunidade de trabalhar. Eu falo porque o Alessandro está aqui, né? A gente sabe disso. Então vamos tocar, vamos focar. A gente tem 2 jogos importantes, domingo e quarta. E essa estreia da Libertadores para nós ela é fundamental para que a gente consiga dar uma boa largada na sequência aí para buscar essa classificação tão importante para o clube no momento.